Funcionário com depressão. Ele pode ou não pode ser demitido afinal? No vídeo de hoje a gente vai conferir o entendimento atual sobre a possibilidade de demissão de funcionário com depressão. Responder se o funcionário com depressão pode ser demitido não é bem uma tarefa tão simples quanto aparenta. Porque assim, gente, tem diversos fatores envolvidos nessa relação e não tem disposições claras sobre esse assunto específico nas normas trabalhistas, de forma que o entendimento existente se dá com base nas jurisprudências aí dos tribunais. A depressão, apesar de não possuir nenhum sintoma físico aparente, é uma doença e, como tal, se gerar incapacidade para o trabalho, pode gerar também direito ao recebimento de auxílio-doença. Tem situações em que a depressão tem como causa ou com causa o próprio trabalho, seja em razão do exercício da função propriamente dito ou pelo clima organizacional da empresa, como por exemplo, cobrança excessiva, perseguição política e outros casos dessa natureza. Nesse caso, pessoal, a depressão pode ser considerada um acidente de trabalho, fazendo com que o trabalhador tenha direito ao auxílio-doença acidentário. Quando se caracteriza este último caso e a depressão é enquadrada como acidente de trabalho na análise do auxílio-doença, não tem muito o que se discutir, pois a Lei 8.213 de 91 é clara quanto à estabilidade do empregado após a cessação do auxílio-doença acidentário. Vamos ver aqui no vídeo o que diz o artigo 118 dessa lei. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Então, pessoal, olhando esse artigo, logo nessa hipótese, o funcionário diagnosticado com depressão ele não pode ser demitido, pelo menos enquanto durar o seu período de estabilidade. Então, para aqueles trabalhadores que não receberam auxílio-doença acidentário em razão da depressão, a segurança jurídica do emprego é menor e não raras vezes acaba sendo discutida em vias judiciais. O corrente que o judiciário vem adotando é no sentido em que o respeito à dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, por exemplo, um trabalhador não pode ser demitido após ter sido diagnosticado com depressão. Então, deve haver motivo distinto relacionado à qualidade e execução de suas tarefas. Se ficar caracterizado que a demissão ocorreu motivada apenas pela existência da depressão, tem diversas decisões da Justiça do Trabalho considerando como uma demissão discriminatória, o que é vedado aí pelo ordenamento jurídico, e pelas normas internacionais do trabalho. Contudo, pessoal, não se pode deixar de citar a súmula 443 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que trata da dispensa discriminatória e afirma que se presume discriminatória a despedida de empregado, portador aí do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite aí estigma ou preconceito. Resumindo, se o funcionário está com depressão realmente, ele é mandado embora de maneira discriminatória, a empresa pode se dar muito mal por causa disso. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo.